Galera, a aula de hoje de história, nós começamos na página 44, né? Então, tem o título aí, Marcos de Memória. Toda cidade tem a sua memória, tem a sua história, né? E que é contada aí. E essa história, a memória dessa história, ela deve ser preservada, né? Porque é importante a gente saber o porquê que aconteceu aquilo, porque vai justificar, vai representar o que acontece hoje, né? Tudo tem um começo. E aí, nós havíamos falado na aula anterior sobre o contato dos portugueses com os índios, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adaptação dos portugueses aí no Brasil. Lembra que no primeiro bimestre nós estudamos sobre imigração e migração? Então, os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles fizeram o quê? Uma imigração, né? Os imigrantes aí. E o que acontece? Houve aí um período em que os portugueses ainda dominavam o Brasil. E o que eles fizeram? Eles escolheram a cidade do Rio de Janeiro para fazer a entrada e saída de mercadoria, né? Para fazer aí a parte financeira, né? E o que acontece? Durante um período, eles acabaram formando aí algumas instituições para poder lembrar como eles moravam, como eles viviam, né? Lá em Portugal, que é aquela famosa casa regional lá que nós temos portuguesa, né? Eu vou mostrar para vocês já já a foto. E aí, nós temos um trechinho aqui que tá falando assim, né? Em 1763, os portugueses estabeleceram a cidade como capital dos seus domínios na América, que foi o que eu acabei de falar, né? E a partir de 1808, a administração portuguesa criou diversas instituições na cidade. Então, o exemplo aí, a Biblioteca Real, o Museu Real e o Jardim Botânico, né? Que vocês conhecem bem aí, ou pelo menos já ouviram falar, né? E aí, o que aconteceu, né? Que é uma informação bem importante. Quando, que é o que tá falando aqui, né? Quando o país se tornou independente de Portugal, né? O que acontece? Essa visita dos portugueses para o Brasil continuou constante. E a cidade de Rio de Janeiro foi a escolhida como a mais visitada, por quê? Porque ela era vista como a sede para o comércio dos portugueses quando eles que dominavam aí, né? E aí nós temos um quadro aqui embaixo que mostra o nome das cidades mais preferidas que os portugueses costumavam visitar, né? E não só os portugueses, né, gente? Também tiveram os italianos e os espanhóis, né? E a cidade mais visitada pelos imigrantes no Brasil foi aí Candelária, Santa Rita, Sacramento, São José, Santo Antônio e Santa Teresa. Na verdade, o grupo que mais visitou essa cidade aí, esses bairros específicos, foram os portugueses, tá? E aí, tem lá para vocês completarem na A e na B, né? Qual era o grupo com o maior número de imigrantes nos principais bairros da cidade do Rio de Janeiro em 1890? Então, eu já tinha falado, né? Os portugueses. A outra pergunta que está lá na apostila de vocês é a seguinte: em quais bairros havia o maior número de imigrantes desse grupo? Foi o que eu falei aqui, referente a essa informação, tá? Então, aqui é só uma tabela aí para vocês apreciarem a informação, né? Sobre os principais grupos de imigrantes na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, nós tínhamos lá, na página 45, um textinho falando também sobre
casas regionais portuguesas, né? O que acontece, gente? Essas casas regionais, elas foram criadas aí para estabelecer o elo de memória com a tradição e os costumes da terra natal, constituindo verdadeiros lugares de memória. Ou seja, o que quer dizer isso, gente? Dentro dessa instituição, dentro desse local, eles vão fazer o quê? Preservar, fazer com que como que eu posso dizer para vocês? As características, a cultura deles sejam preservadas e até mesmo vividas e relembradas enquanto eles estiverem no Brasil, né? Então, olha que bacana essa foto. Aqui é a sede atual da Casa do Poveiros, né? No Rio de Janeiro. Olha que lindo. Tem características das casas lá de Portugal, né? Ela foi criada em 1930, né? E o que tinha lá, gente? Provavelmente música, né? Do costume dos portugueses, comida, né? As roupas, pessoas de lá de Portugal que poderiam marcar encontros aí. Isso para quê? Para os portugueses poderem se sentirem mais familiarizados no Brasil, né? Não deve ser fácil quando uma pessoa vem de uma região, morar em outra, que tem outros costumes, né? Imagina, o costume do português para o costume do índio. É diferente, né? A pessoa acaba sentindo. Então, essas instituições aí foram criadas aí para isso. Letra A e letra B, na página 45, está escrito assim: de acordo com o texto, por que as casas regionais portuguesas são lugares de memória? Gente, por quê? Porque são lugares que vão preservar a tradição dos costumes dessas pessoas. Não, na verdade, nós estamos falando sobre os portugueses, mas nós temos vários países que têm lugares que homenageiam aí outros lugares. Então, nós, neste caso, estamos falando aí sobre esta casa aí portuguesa, tá bom? Que tem como nome aí a casa Poveiros, tá? Não é povoeiros, é poveiros, tá bom, gente? E aí, tem lá na B, como os imigrantes portugueses mantinham os costumes e as tradições da sua terra natal. Gente, o que acontecia aí dentro dessa casa? Festivais, né? Então, vocês coloquem aí. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, por meio da realização de celebrações festivas, né? E aí, nós fizemos até a página 47. Vou passar aqui para vocês. Aqui na página 46, vocês vão encontrar um texto contendo aí um depoimento, né, de um imigrante português, o nome dele é Josué Thomas, né? E aí, o que acontece? Nós tínhamos lá, vocês vão ler aqui, tá? Esse pequeno depoimento e vocês vão responder a letra A e a letra B. E aí, a letra A, quais são os 2 alimentos da culinária portuguesa citados pelo autor da carta? Gente, nesse depoimento ele fala muito sobre peixe, né? Então, vocês vão colocar aí a peixada da moda e a sardinha, que é o que está escrito no pequeno trecho. E, além da comida, que outra lembrança o autor da carta tem da casa dos poveiros, né? As boas amizades. Então, olha que importância a casa dos poveiros tinha na vida desse imigrante, né, gente? Só fazia ele lembrar de bons momentos. Passando lá na página 47, nós tínhamos lá informações aí sobre o porquê
da influência dos nomes, né? Das cidades aí. Então, tinha uma pergunta assim: quais bairros do Rio de Janeiro tiveram nome influenciado pelos clubes de futebol de origem portuguesa? Então, vocês já sabem aí, né, que é o Vasco da Gama e Portuguesa, né? Quem gosta de futebol vai se identificar bastante com essa pergunta, tá bom? Por hoje é isso, tá? Até a próxima aula.